Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live exclusiva sobre o tema de imigração, um apoio do DM Visaló, o escritório da doutora Ingrid, que tem 30 anos quase de experiência nessa área, e a cada 15 dias nós trazemos aqui um tema interessante para aquele que quer ser, de alguma forma, imigrante, está pensando, está fazendo planos de vir morar nos Estados Unidos ou, quem sabe, se tornar até mesmo cidadão americano. Tudo bom, Ingrid? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós temos um tema aí que acho que está gerando confusão nesse universo daqueles que já acompanham mais de perto a questão imigratória. Saiu o tal do Boletim dos Vistos. Eu queria que você explicasse o que é isso, se houve ou não um retrocesso, tem gente preocupada, principalmente gente que aplicou para o visto EB2. Então, eu queria que você desse um apanhado geral, Ingrid. E o que significa isso e se é ou não para as pessoas se preocuparem. Olha, mais uma vez, bom dia, boa tarde para todos. É o seguinte, Rodrigo, o Visa Bulletin é um documento oficial do Departamento de Estado. É esse documento que tem todas as categorias de vistos de imigrantes e carrega nessa lista, aparece as datas quando os vistos de imigrante de cada categoria serão disponíveis. Em outras palavras, podem seguir em frente para pedir o Green Card, tá? O que acontece? Durante os meus 28 anos de carreira, o Visa Bulletin ele pode retroceder, ele pode avançar, quer dizer, as datas mudam, pode andar rápido, pode parar, pode andar para trás. É imprevisível. E isso tem a ver com o número de processos que eles estão processando. Então, o que aconteceu agora? Em março, o Visa Bulletin ele deu um retrocesso e aparece na categoria de EB2, aparece a data de julho de 2022. O que quer dizer isso? Primeiro, quem deu entrada, quem já protocolou um caso de EB2, que é um visto de imigrante que vai resultar no Green Card, a pessoa está aqui nos Estados Unidos, não vai acontecer nada, não mudou nada. Se o seu caso foi protocolado antes de julho de 2022, ele está sendo processado e tudo vai correr normalmente. Se você protocolou após julho de 2022, aí é que entra o retrocesso à parada. O que quer dizer isso? Os casos vão ser processados. O I-140 ele vai ser processado, ele pode ser aprovado e as pessoas provavelmente vão receber o Work Permit, que é a permissão de trabalho. Na maioria dos casos também, permissão de viagem, dependendo do caso. Mas o que não vai acontecer é a criação e o processamento do Green Card. Então, isso as pessoas vão ter que esperar. Agora, outra pergunta. Mas em novembro teve aquele corre-corre que o Visa Bulletin ia mudar e muitas pessoas protocolaram antes de 1º de dezembro? Sim, é verdade. Teve isso em novembro e muitas pessoas correram para dar entrada antes de dezembro, porque o Visa Bulletin estava demonstrando que já ia haver uma parada em dezembro. Então, aquelas pessoas elas vão ter que esperar também. Por quê? Porque protocolaram depois de julho. É algo inesperado, mas não é algo irregular. Acontece, e no decorrer dos anos já aconteceu muitas vezes, e vai continuar acontecendo. Ele começa a andar. Inclusive, o Visa Bulletin de abril, ele não foi liberado ainda, mas baseado em estatísticas e na história do Visa Bulletin, já temos alguma ideia do que vai acontecer em abril. E segundo os pesquisadores do Visa Bulletin, em abril parece que vai avançar um pouquinho, talvez um mês, talvez 2. Então, é uma parada que não é de muito tempo, mas as pessoas ficam um pouco aflitas, mas não afeta o caso em si, que é o I-140, que é o pedido oficial do EB2. O que afeta é o processamento do Green Card. Eu entendo. Bom, como eu já estive nesse papel, né? Eu sei o que é a angústia de todo dia ficar aguardando, né? A chegada de cada documento, de cada
resposta do USCIS, né, para ver se tem alguma RFE, né, alguma exigência extra. Então, eu sei o que é essa angústia. Mas o que você está me dizendo, então, é que, basicamente, o motivo deve ser fluxo mesmo, quer dizer, muita gente, eles estão atrasando, de certa forma, o processo, você vai receber o seu green card, o seu cartãozinho tão valioso e esperado, provavelmente depois do que seria o esperado, né, o normal, mas você pode ter uma resposta para ter já o seu work permit, para ser até mesmo, eventualmente, ter o de viagem. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano e pouco sem poder viajar na época, eu lembro disso. No meu combo, eu não podia sair, né? A gente passa por isso. Então, é só uma questão de lentidão, não afeta nada o caso em si. Agora, uma pergunta, Ingrid, isso não tem nada a ver com o tal do Premium Process. Se o cara pagar o Premium Process, não muda nada. Não, o Premium Processing não envolve o Green Card. É importante saber a diferença. Não existe Premium Processing para ajuste de status. Não existe. O Premium Processing é para o pedido do EB2, que é através do I-140. Isso vai continuar. O Premium Processing pode ser feito, o caso pode ser aprovado. Agora, você vai ter que esperar para poder continuar o seu ajuste. Mas o seu caso sendo aprovado e emitindo uma permissão de trabalho chegando, você vai ter que esperar o processamento. Agora, as pessoas ficam um pouco nervosas. Algumas pessoas já me falaram, não, então eu vou esperar no Brasil. Tudo bem, se a pessoa quiser fazer isso, também pode, tá? Mas eu aconselho a conversar com o nosso escritório, se for nosso cliente, ou com quem é o seu advogado, para decidir qual a melhor decisão para você, para a pessoa. E uma outra pergunta, eu não sei se você tem essa resposta, mas imagino que seja isso por uma questão lógica. Por exemplo, uma pergunta que me interessa em particular. Quando você recebe o Green Card, você tem um prazo que gira ali em torno de 5 anos, que você pode dar entrada no processo de cidadania. Sim. Você sendo 5 anos detentor de um Green Card, você pode aplicar para a cidadania. Esse prazo começa a contar a partir da expedição do Green Card. Então, nesse exemplo que você está me dando, atrasa. A pessoa atrasa o seu processo de poder dar entrada na cidadania americana. Não, a contagem da elegibilidade da cidadania é determinada no dia que o seu Green Card for emitido. Tá? Então, a partir da data que está no seu Green Card, você conta 4 anos e 9 meses. É quando você pode dar entrada, 3 meses antes de 5 anos. Então, a elegibilidade a contagem para a elegibilidade da cidadania começa quando o Green Card é emitido. Entendi, perfeitamente. E, Ingrid, eu soube, conversando com a Alice também, que trabalha com você, que nós temos tido, né, graças a Deus, demanda de gente que está vindo para o escritório te procurar por meio da minha live, e não só isso, né, porque isso é um primeiro sintoma de que tem muito brasileiro atento, está me acompanhando, porque sabe que, de alguma forma, você está oferecendo esse serviço e ele tem interesse, confia, enfim, no meu julgamento, né, e tudo mais. Mas nós temos boas notícias em relação a alguns que já chegaram ao escritório DM Visaló e já conseguiram a aprovação do visto, é isso? Sim, muitos, muitos. O mais interessante foi o último, que foi, eu estava até viajando quando veio a aprovação, foi aprovado em 10 dias. Uau, 10 dias ele teve o visto aprovado. Eu estava viajando, inclusive o cliente ficou muito assustado, porque ele estava pensando se ia decidir fazer o premium, faço, não faço. Aí, na última hora, ele falou, sabe o que? Eu não estou com muita pressa, é até bom, então não vou fazer o premium. Aí eu tive que ligar para ele e falar, bom, ó, você não fez o premium, mas aprovou em 10 dias. Ele ficou... Opa, caiu a Ingrid. Caiu aí o telefone da Ingrid. Eu ia... Bom, deixa eu falar... Ah, voltou? Ingrid, e deixa eu te falar uma outra coisa, até que é curioso, né? Porque como eu tento oferecer essas pessoas da minha confiança, que eu sei que trabalham sério, que os Estados Unidos também, né? A Flórida tem muita gente aí que você desconfia. Então, acho que é importante você, enfim, você selecionar muito bem quem vai te assessorar numa decisão tão importante da vida. Eu quero trazer um outro caso que mistura, a gente já fez uma vez a live junto, você e a Flávia Caltabiano, que é minha parceira
na questão de mercado imobiliário. Veja o que aconteceu com um conhecido meu, amigo de um amigão meu e que a gente já teve junto algumas vezes aqui. Inclusive, passamos o ano novo junto. Ele vinha por realocação da empresa, a empresa estaria bancando o visto, provavelmente um L, que não dá direito ao green card, né? E ele comprou uma casa aqui no meu condomínio. Resumo da ópera, a empresa desistiu de fazer essa transferência agora, ele não tem um visto, ele talvez tenha que procurar, vou até conversar com ele para ver se ele tem condição de aplicar por conta própria, se ele tem interesse, porque a empresa não quis mais realocar, e olha a situação, ele não pode colocar a casa para alugar, porque na regra do condomínio aqui, né, ele não pode flip-flop, né? Ele não pode, as pessoas não podem ficar comprando casa para investimento aqui no meu condomínio, por exemplo. Então, veja a importância de conhecer o mercado imobiliário, né, a questão imigratória. Ele teve que colocar a casa à venda 2 meses depois de comprá-la. E a gente sabe como esses custos são altos e não conseguiu, aliás, ainda. Né? Então, veja como é que são as coisas. Planejamento, turma. Planejamento é a palavra-chave aqui. Sim, é verdade. Planejamento é o primeiro. Esse problema com imóvel, o mito de você conseguir é muito chato. E também as pessoas que são transferidas por empresas que estão no Brasil e são transferidas para cá, é ótimo. Se a empresa quer fazer isso para você, é uma maravilha, através do visto L1, que não dá o green card de início, mas no final tem um caminho. Só que a pessoa fica atrelada àquela empresa, você fica nas mãos do seu empregador. Tem muitas pessoas que conseguem, empregadores sérios, mas as coisas acontecem, como aconteceu com seu amigo, que a empresa dá para trás e a pessoa fica sem nada, né? Então, exato. O profissional que é formado, que tem uns certos anos de experiência, vale a pena ele ter um CV preparado e pedir uma análise do perfil, porque talvez essa pessoa não precise de um pregador. Talvez ele tenha suficiente experiência, suficiente background na vida dele profissional, que talvez qualifique ele para outro tipo de visto, como o EB2, que não tenha necessidade de ficar atrelado a ninguém. Exatamente. O amigo em comum desse amigo, ele fez exatamente isso. Ele tinha vindo com um L e ele resolveu aplicar pelo EB2, se eu não me engano, e conseguiu. E agora chegou o green card dele. Então veja que não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu até brinco às vezes, como eu fiz o EB1, Ingrid, os nomes são maravilhosos, habilidades extraordinárias. Né? Você fica se sentindo um Einstein, né? Mas, de novo, se eu conseguir, muita gente consegue. E a verdade é que eu mesmo brinco que é um filtro que o país faz para trazer gente que vai agregar, trazer gente que vai somar, né? Somar ao PIB, somar como residente permanente. Então, de novo, existe a possibilidade de mais gente conseguir o EB2 do que eles pensam. E Ingrid, eu quero fazer uma pergunta, eu não estava nesse tema, né? Mas eu quero perguntar o seguinte, porque a gente falou de L e tudo, e do sponsor, da questão de uma empresa ser o sponsor para esse visto, como é que fica quem quer vir como estudante depois daquela história do OPT, para ele conseguir um emprego, e aí sim alguém tem que ser sponsor para ter alguma chance dele ter uma permanência. Como é que funciona isso? É um caminho? Depende. Se a pessoa está vindo aqui para fazer, digamos, uma faculdade, está começando a faculdade com F1, no final dos estudos vai conseguir o OPT, e vai poder ter experiência, se cair na mão de um empregador que está interessado, aquele empregador talvez possa fazer ou um EB3 ou até um H1B, dependendo da formação da pessoa. Agora, se é uma pessoa, digamos, que já tem um histórico profissional, mas você quer vir aqui para melhorar, talvez fazer, digamos, um mestrado, ou um MBA, ou um PhD da vida, mas aquela pessoa já tem uma vida profissional de 10 anos, talvez, e vem aqui fazer o visto. F1, aquela pessoa pode fazer o seu MBA, o seu PhD, tá com o seu F1, e antes de terminar, pode pensar também em não só fazer o OPT, mas talvez, sem ter a necessidade do empregador, tentar o EB2 por conta própria, usando aquele MBA e usando o passado profissional para adicionar e juntar e montar um dossiê mais forte. Entendi. Perfeito. E para aqueles que falam assim, porque eu tenho alguns que reagiram assim, né?
até amigo meu próximo, que eu estou tentando trazer, né? Mas ele está com alguns medos e receios. Mas assim, é um processo caro. Eu brinco o seguinte: Estados Unidos, meu amigo, tem muitos problemas, tem muitos defeitos. Agora, é o destino mais demandado do mundo. Né? É o custo da cidadania, da civilização que eu brinco. Né? Você não se estressar com andar na rua com o seu telefone. Você parar num sinal, num farol, como dizem os paulistas, com o vidro abaixado, com um carrão, e isso não ser um lixo. Isso não tem preço. Né? Assim, eu sempre lembro assim, olha, você falar que é caríssimo um processo que vai te levar para o destino mais almejado e desejado do planeta, né? Porque você está querendo, vou ser muito duro aqui, mas mendigar 3 mil, 4 mil para lá, 5 mil para cá, é porque não entendeu o big picture, na minha opinião. Às vezes é caro, eu entendo que cada um tem sua condição. Para mim, à época, eu paguei uma grana, eu estava aqui como jornalista e depois ainda perdi a Veja, que era um dos empregadores que eu tinha à época, né? Fui me reinventando. Agora, é o custo da civilização. A alternativa, claro, é isso aí que a gente vê todos os dias, né, em países mais complicados. Eu só queria terminar e falar o seguinte: o nosso atendimento também é um pouco diferente. Bom, diferente assim, eu sou o escritório de advocacia, tem outro advogado, tem a nossa equipe, e o que eu acho que eu discuto muito aqui com a minha equipe é a minha exigência, que eu tenho que analisar as pessoas, eu quero falar com as pessoas, porque somente o advogado vai poder te qualificar. Todo mundo acha que, mas o EB2 tem muita gente que faz. Sim, muita gente faz e até conseguem aprovar. Mas eu não, eu sou um escritório de advocacia, sou advogada, eu não sou consultora, eu não sou assim uma pessoa que eu conheço o visto, eu sei como fazer. Não, eu sou advogada, são 28 anos de carreira. Então, quando eu qualifico alguém, eu tenho que pensar muito, porque eu não quero perder nem o tempo da pessoa, nem o meu. Se eu acho que não tem muita boa chance, eu não posso garantir resultados como as empresas podem. Mas quando eu aceito um caso de imigração, é porque eu acho que tem boa chance de ser aprovado. E isso é uma análise que já vem com experiência, Rodrigo, de muitos anos. Eu posso bater um olho num CV e ver algo que a pessoa nem sabia. E eu tenho essas conversas muito. O cliente vem e fala, mas eu sou contador. Assim, há 10 anos atrás eu era bioquímico. Eu falo, mas peraí, então há 10 anos atrás você fazia uma outra coisa, vamos focar naquilo. E acaba que, às vezes, a conversa começa com eles tendo uma ideia e terminamos com outra, entendeu? E isso é algo que realmente muita prática e muita experiência. Não, e deixa eu contar uma coisa para a turma que está assistindo, que pode não saber a respeito dos Estados Unidos. Aqui, advogado é um negócio caro, taxímetro ligado. Então, assim, quando a doutora Ingrid, em pessoa, vai lá dar uma olhada em quem procurou o escritório DM Visaló interessado num processo desses, fala com a equipe, às vezes passa ali pelo filtro de algum assistente, alguém. Mas quando ela dedica algum tempo a dar uma olhada nisso, ainda sem ter começado a cobrar nada, eu quero que vocês entendam o que isso representa em termos até de investimento dela, ou generosidade, ou aposta em fazer um bom serviço e atrair quem tem chance. Porque eu, já precisei muito de advogado aqui nos Estados Unidos, quem me conhece há mais tempo e me acompanha sabe, advogado de família, por exemplo, né? Mandar um e-mail fazendo uma pergunta já me custa uma bela grana, porque o tempo do advogado é muito precioso, é o conhecimento adquirido, a experiência acerca de todo o funcionamento, né, da lei, dos tribunais, dos processos. Então, você parar um advogado para te escutar e dar uma opinião, isso aqui nos Estados Unidos já não costuma acontecer sem você desembolsar 500, $1.000, né? Então, pensem nisso, mas enfim, procurem o escritório DM Visaló, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai falar com a equipe da Ingrid e com a Ingrid você vai falar, vai ter a resposta da própria doutora Ingrid. Às vezes você tem condições de aplicar direto para um EB2 ou algum outro visto interessante que te dê oportunidade de imigrar para um país de primeiro mundo, muito mais seguro e com muito mais
oportunidades, né? E você, às vezes, está perdendo tempo porque acha que não é qualificado. Ingrid, é isso então. Daqui a 15 dias trazemos mais notícias interessantes sobre o tema imigração, certo? Tchau. Sim, daqui a 2 semanas nos vemos. Tchau, Rodrigo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. É isso aí, turma. Abraços. E para quem vai acompanhar a live, tudo consta. Até daqui a pouco. Hoje temos senador Girão. Abraço.